Beleza, pessoal, tranquilo aqui de back novamente, trazendo mais uma videoaula aqui para vocês nessa estratégia aqui de rompimento, nessa playlist nossa aqui, tá? Analisando rompimentos e reversões no mini índice e no mini dólar, tá? Basicamente aqui, nós estamos no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Em ambos. E explicando aqui primeiramente aqui, tá? No mini dólar, ele tem alguns detalhes que no mini índice não tem, tá? Basicamente aqui você vai ter o seu topo, né? Aqui você vai ter o topo. Tá? Por que eu não estou botando os pavis? Porque a gente vai estar botando exatamente no corpo da vela. Tá? Os pavis a gente não vai estar utilizando. Aqui você tem, né? O que é o topo? Topo basicamente é quando você tem, né? O mercado ele está subindo, ele tem uma resistência aqui de compra, tá? Uma resistência aqui dos vendedores que faz o mercado cair. E o fundo tem uma resistência aqui dos compradores que o mercado vai fazer o mercado se reverter, né? Então aqui ele estava caindo, né? Os compradores entraram aqui e voltou a subir, tá? Então aqui criou um fundo e aqui criou um topo, tá? Cara, de forma mais resumida possível. E esses topos que foram rompidos, a gente vai estar entrando neles também, com um detalhe, a gente vai estar utilizando a Fibonacci, tá? Tanto no mini índice quanto no mini dólar. Basicamente aqui quando você tem, né, a sua confirmação aqui desse rompimento, tá? Você pode estar entrando aqui comprado até bater o seu 161. Isso no mini índice, no mini dólar já é diferente, tá? Eu aconselho sempre a gente estar esperando a reversão do mercado para a gente estar entrando. Duas reversões muito importantes que a gente pode estar entrando aqui, vamos lá. Quando você não tem o topo, tá? Então aqui o mercado está subindo, né? Tá, o mercado está subindo, etc. Aí vem a primeira vela aqui de baixa, isso aqui vocês estão cansados de ver, né? Nas outras videoaulas. Vem essa vela aqui de baixa, acaba rompendo aqui o fechamento dessa vela e a gente vai estar buscando aqui o preço de abertura dela. Acabou, por quê? Porque você não tem topo anterior, ok? Então a estratégia é essa, você entra vendido aqui para buscar aqui, tá? Se essa primeira vela aqui de baixa, tá? Essa primeira vela de baixa aqui não romper o fechamento, mas a segunda romper, você continua com a mesma regra. Entra vendido aqui novamente, entra vendido aqui para estar buscando a abertura dessa primeira vela. Então primeira, segunda vela, tá? Beleza. Isso. Já no para você entrar vendido, para você entrar comprado é a mesma coisa, tá? Que você tem mais velas aqui, por exemplo. Essas duas últimas aqui que são importantes, né? Então que você vai estar deixando aqui no fechamento dela, primeira vela de alta romper, tá? Você vai estar entrando comprado aqui para estar buscando o alvo aqui no preço de abertura, porque você não tem fundo anterior aqui esperando dessas duas anteriores, tá? Tanto essas duas anteriores quanto essas duas aqui, a diferença aqui você não tem um fundo e aqui você tem o topo, ou mais ou menos, para não confundir, tá? Essa altura aqui, por exemplo, deixa eu só fazer algo organizado. Ó, então aqui você tem o rompimento de baixa, né? O seu alvo é aqui, tá? Você vai entrar vendido aqui. E aqui você tem o rompimento de alta, né? Ó, rompeu, seu alvo vai ser a abertura aqui, tá? Então a diferença de ambos aqui, deixa eu só fazer a outra aqui. Ó, basicamente vai ser assim, basicamente, né? Da vela, esse aqui é um fundo, né? Mercado, ó, te confirma ali. Então a diferença desses dois aqui, porque esse tanto, tá? Esse rompimento aqui de alta quanto esse rompimento aqui de baixo. Por que rompimento de baixo? Porque a gente vai estar entrando vendido, aqui a gente vai estar entrando comprado, tá? Então aqui a gente vai estar entrando comprado para estar buscando aqui a abertura, tá? Da primeira vela, e aqui a gente vai estar entrando vendido para estar buscando a abertura da primeira vela, tá? A diferença desses aqui é o seguinte, tá? Tem que estar prestando bastante atenção que o preço aqui ele tende muito, quando você não tem um topo aqui, por exemplo, nesse padrão, tá? Nesse rompimento aqui de baixa, quando você não tem um topo,
tá? Nesse rompimento de baixa aqui, para estar buscando, igual aqui que vocês estão vendo, o mercado ele tem grande chance de estar buscando aqui o preço de abertura, tá? Dessa primeira vela. Quando você tem o topo, o mercado aqui ele tende, né? Então, por exemplo, o mercado acabou rompendo aqui, né? O preço de fechamento. Porém, quando você entra vendido aqui, o mercado ele tem uma probabilidade de tocar aqui e voltar a retrair, tá? Então, o seu alvo aqui, na maioria das vezes, não vai ser aqui na abertura, e sim vai ser no topo, tá? Vai ser no topo. Eu não vou falar que esse topo, que depois que é rompido, se torna fundo, senão eu vou ficar falando isso, vai estar confundindo a cabeça de vocês, tá? Então aqui sempre vai estar valendo de topo e aqui sempre vai estar valendo de fundo, tá? Quando você entra vendido aqui, o seu alvo vai ser aqui. Poxa, Durin, pô, mas está bem pertinho. Tudo bem, se for bem pertinho, né, você busca o preço de abertura. Mas se for uma vela grandona aqui, você vai estar buscando até o valor aqui. Por quê? Caso aconteça isso aqui, né, do mercado, romper o topo e te confirmar mais uma vela, olha só, aí o que você vai estar fazendo, tá? Então vamos estar focando aqui nesse valor, tá? Então aqui você tem, agora você tem aqui o topo, né? Então beleza, então aqui o mercado está caindo, um exemplo que não foi a primeira, foi a segunda vela, acabou aqui rompendo o seu preço de fechamento. O seu alvo aqui vai ser a abertura, lembrando que se ele tocar e retrair e fechar uma vela de alta, acontecer isso aqui, por exemplo, nessa próxima vela aqui, toca aqui e fechou de alta, né? Então você pode ver que aconteceu isso. Então você não vai estar você vai estar saindo da operação, porque a chance dele é de voltar a subir. Porque aqui, pessoal, é uma resistência, ok? Então o preço ele tende a voltar a subir novamente, tá? O preço aqui ele só vai cair realmente caso ele te confirmar, né? Então, por exemplo, aqui no lugar dessa vela de alta, né, a gente coloca aqui uma vela de baixa, tá? Então ele te confirmar, eu falei, opa, pera aí, então ele rompeu o nosso topo, então quebrou essa resistência, aí sim ele tem a probabilidade, tá, de cair. Mas mesmo depois que ele quebrar essa resistência, pessoal, a gente não vai estar entrando vendido, tá? A gente só vai estar entrando vendido, tá, quando o mercado te confirmar mais uma vela. Então abaixo da resistência tem que ter duas velas. Então aqui você, ó, rompeu a resistência, tá? Aí agora espera confirmar mais uma vela. Confirmou mais uma vela, aí beleza, você pega aqui o topo com fundo e o seu alvo vai ser o 100%, tá? Isso também vale aonde? O que vale? Tá? Vale também na questão aqui do fundo. Então o mercado rompeu o fundo, tá? Então você tem esse suporte aqui, o mercado voltou a subir, ó. Então beleza, então aqui voltou a romper aqui nosso fechamento, então a gente entra comprado aqui com o nosso alvo aqui, tá? Caso que, né, o mercado venha, né, subiu, tocou aqui no suporte e finalizou de baixa, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente não vai estar, a gente vai estar saindo da operação, tá? Então você tem que estar prestando bastante atenção nisso aí, ok? E se a vela fechar de baixo aqui, não tem o que fazer, você vai ter que aceitar o loss, tá? E partir para o abraço, esperar uma próxima oportunidade aí, tá? Agora não, pô, confirmou mais uma vez aqui, né? Um exemplo, você vai estar buscando preço de abertura, e ela te confirmou rompendo aqui, tá? Esse fundo, tá? Ele te confirmou mais uma vela depois do rompimento desse fundo. Lembrando, pessoal, isso aqui é a nossa marcação do fechamento, ok? Todo fechamento a gente vai estar buscando o fechamento dessa vela, da primeira vela, a gente vai estar buscando a abertura. Eu estou dizendo agora aqui a marcação, tá, do fundo ou do topo. Quando ele rompeu o fundo ou rompeu o topo, né, rompeu a resistência ou rompeu o suporte, então basicamente você tem que entender esse detalhe, tá? Então, pessoal, é muito importante, tá? Quando você está fazendo essa análise aqui, você vai ter duas marcações aí no seu tempo, no seu gráfico, tá? Tanto a relação do fundo, tá, quanto a relação do fechamento. Rompeu o fechamento, entra comprado para estar buscando a abertura, tá? Rompeu, ó, o fundo, confirmou mais uma vela de alta, tem que ser de alta, você vai pegar do fundo
ao topo e vai traçar os 100%. É isso que você vai estar fazendo, tá? Na de venda é a mesma coisa. Então que você tem uma venda, o mercado vai, subiu, aqui você tem o que? Marcação do topo, tá? E aqui você tem a sua marcação do fechamento, tá? Então, por exemplo, essa vela rompeu o fechamento, você vai estar buscando a abertura, tá? Rompeu o topo, você espera mais uma vela confirmar de baixa, você vai pegar a fibo do topozinho dela aqui até o fechamento e vai estar buscando os 100 da fibo, tá? Pô, tem como ter reversão? Tem. Quais são as reversões que você vai ter caso vier uma vela de alta voltar a subir, ou caso acontecer isso aqui, ó, a primeira vela não sobe, não rompe, mas ela acabou voltando a romper o seu preço aqui de fechamento, aí que você volta tudo de novo naquela questão lá, tá? Da segunda vela que tá rompendo também, então, ou a primeira ou a segunda tá rompendo o preço aqui, tá, de fechamento. Aí você vai estar buscando também aí o preço de abertura. É assim, pessoal, sucessivamente, tá? Sucessivamente. Então aqui você vai estar saindo caso isso aconteça, porque ele, a probabilidade de ele buscar ali o 100% é nula, tá? Então basicamente isso. Aqui, se você ver isso aqui, eu tô dizendo para sempre a gente vai estar entrando aqui na reversão no mini dólar. Já no mini índice a gente vai estar entrando nos topos, tá? No mini índice aqui, basicamente a gente vai estar entrando comprado aqui, entendeu? Aí caso o mercado voltar a, né, a romper aqui, né, já lá a gente vai não se importar tanto sobre essa questão, a gente vai ter que estar esperando. No mini índice aqui já é diferente, tá? No mini índice aqui, quando você tem esse rompimento aqui do topo, ou quando você tem, né, o rompimento do fundo, tá? Basicamente, o que acontece aqui? Quando você tem esse no mini índice lá, você entrou comprado aqui, o mercado voltou a cair. Se ele só rompeu o fechamento, não, você vai continuar na operação agora, né? Ou se a mesma vela ou a próxima vela romper, tá, o topo, aí você vai estar saindo da operação, tá? Então confirmou mais uma vela de baixa, você entra, você faz a mesma marcação que eu ensinei no dólar, que é a mesma coisa, ó, rompeu o fechamento, você já não vai estar saindo, mas se romper o fundo, aí você já vai estar saindo, espera mais uma vela acontecer aqui de alta, você entra comprado, tá? Então basicamente é isso. Isso no mini índice, tá? Então a única diferença é que lá a gente vai estar entrando nos topos e no fundos, né? E não vamos estar saindo no fechamento. Aqui a gente não vai estar entrando no topo e fundo, a gente vai estar entrando apenas na reversão e a gente vai estar saindo, tá? E a gente vai estar saindo nos fechamentos, tá? Então isso aí que a gente vai estar prestando atenção. Então aqui a gente vai ver aqui basicamente você tem, olha só como que é interessante, ó. Aqui você tem um fundo, né? Preste atenção, isso aqui você tem um fundo, né? E o mercado aqui acabou rompendo o que? Os dois, tá? Mas todo jeito aqui eu entraria comprado para estar buscando aqui, tá, o nosso preço de abertura, porque essa vela de alta aqui acabou rompendo a nossa primeira vela, acabou rompendo o fechamento. Então quando a vela de alta rompe o fechamento aqui, né, a gente vai estar buscando a abertura aí, beleza, né? O mercado até confirmou pra gente, só que qual que foi a reversão? Essa vela de baixo aqui acabou rompendo nossa primeira vela aqui, então que você teve a reversão. Então que eu entraria comprado aqui para estar buscando aqui, o mercado dessa reversão, né? Então acaba rompendo nosso preço de fechamento da vela de alta aqui. Então duas reversões ao mesmo tempo, então tem que prestar bastante atenção nisso. Então que a gente ia sair e entrar vendido aqui, tá? Então aqui é nosso fechamento, ok? E não tem topo, pessoal, tá? Então aqui é apenas, aqui o que você tem aqui é apenas o fechamento, tá? Então aqui a gente vai estar entrando vendido para estar buscando aqui, tá, a abertura da vela. Quando você tem aqui mais um fundo, tá? Então você tem um fundo e essa primeira vela aqui foi rompida, a vela de rompimento, e essa aqui é a segunda. Você tem aqui agora uma vela de alta que acaba rompendo aqui o preço de fechamento, tá? Então ela, o que aconteceu? Que ela não rompeu o nosso fundo, ela só rompeu o preço de fechamento. Então a gente vai estar buscando apenas a abertura. Como depois disso, essa vela de alta acabou rompendo o nosso preço. Deixa eu só botar aqui, ó, a marcação. Essa vela de alta acabou rompendo o nosso preço de o nosso fundo, tá? Então acabou confirmando mais uma vela de alta. Então o que eu vou fazer? Vou estar entrando comprado para estar buscando ali os 100%, tá?
Então aqui, por exemplo, ó, tá buscando 100%, beleza, foi lá. Mas se você prestar atenção, presta atenção, se você prestar atenção, aqui você tem vários tipos de variáveis aqui. Por que o preço aqui na hora de descer, ele acaba até buscando, ou às vezes não buscou nosso 68, né? Isso aqui você define se é 161 ou 68, tá? Por que ele não fez isso? Porque é simples detalhe, pessoal, ó. Aqui, essa vela de alta acabou rompendo o topo, tá? Então beleza, você tem um rompimento de alta aqui. Você tem mais uma vela e você tem mais uma vela, tá? Então aqui você tem apenas duas velas. Então vamos focar nela aqui primeiro. Essa vela de baixo acaba rompendo o nosso fechamento. Lembra que eu falei? Então aqui a gente vai estar entrando vendido aqui, a gente vai estar saindo dessa operação que foi comprada, né? A gente entra vendendo aqui para estar buscando o nosso preço, tá? De abertura. Chegando aqui a gente tem outra dificuldade, você tem outro fechamento, tá? E esse fechamento aqui foi já foi um pouco diferente, tá? É o mercado que ele acabou nascendo com gap, ele não chegou a romper, tá? Essa nosso fechamento. Então tudo bem, a gente vai estar esperando aqui o nosso topo. O topo foi rompido, acabou confirmando, tá? Então o que a gente vai estar fazendo? A gente pode estar aqui, ó, buscando aqui, tá? O 61. Ah, mas como que o mercado aqui acabou indo, né? Acabou descendo. O meu aqui até os 20 pontos tá bom, tá, pessoal? 20 pontos para mim tá ótimo. Não, mas ele acabou buscando o nosso 61. Por que disso, tá? Então vamos aqui analisar, ó. Aqui você tem um fundo também, o mercado foi caindo, né? Vamos ver que tem duas velas aqui de alta aqui para o preço voltar a subir. Aqui no caso não teve. O preço vai continuar subindo. Aqui o mercado acabou fazendo aqui também o nosso a nossa reversão, né? Vamos ver aqui. Então, para o mercado voltar a subir aqui, pessoal, existe algumas variáveis que você tem que estar prestando atenção, tá? Ele só vai voltar a subir aqui caso ele reverter em cima do rompimento de baixa, tá? Então, o rompimento de baixa aqui, ele está aqui em cima. Então, para o mercado voltar a subir, ele tem que estar rompendo tanto o fechamento quanto esse fundo. Então, por isso que ele vai continuar caindo. Então, a partir aqui você tem um topo, um rompimento, aqui a confirmação. Vem essa vela aqui rompendo tanto o fechamento quanto o topo, né? Acaba nos confirmando aqui duas vezes. Então aqui a gente poderia entrar vendido para estar buscando 61. Mas qual que foi que o problema? Quando a gente entra nisso aqui, essa vela de alta acaba rompendo o nosso preço de fechamento, tá?